Quem repercute as projeções do Boletim Focus divulgado nesta manhã é André Nunes, economista-chefe da Sicredi. Seja bem-vindo à nossa programação, é um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Destaques gerais dessa pesquisa Focus, queda para a inflação e também para essa taxa de câmbio projetada para este ano e para o próximo. E aí, claro, a gente faz uma comparação com as empresas não financeiras. A parcela do mercado que está distante dessas projeções está um pouco mais pessimista do que os economistas pesquisados pela Focus. Acho interessante, né, aproveitando esse gancho da Firmus, né, agora que a gente está conhecendo, já foi divulgado algumas vezes, mas a gente está cada vez mais se inteirando dela em relação ao Focus, é que por muito tempo houve, né, inclusive uma desconfiança de que às vezes o mercado financeiro era muito mais pessimista do que quem estava no lado da economia real, e aí e foi até um dos motivos ali que motivou ao Banco Central olhar de uma maneira mais ampla, não só para o mercado, buscar outros agentes ligados à economia real para tentar entender as expectativas. E aí, nesse caso, surpreende, né? Porque quando a gente olha para a economia real até está um pouco mais pessimistas ali como você colocou. Olhando o Focus como um todo, né, dessa semana, a gente vê primeiramente ali um reflexo do IPCA 15 um pouco mais baixo na leitura da semana passada. Então ele veio um pouco mais favorável e deu continuidade àquele ajuste que a gente está vendo na inflação, na expectativa de inflação para o final de 25 e no final de 26. Ali é mais ou menos aonde os economistas, né, os analistas de mercado, conseguem já olhar ali quase que na contabilidade da inflação para tentar entender um pouco o impacto do que está acontecendo no dia a dia. Então tem lá reajuste de energia elétrica, qual tipo de bandeira, tudo isso acaba influenciando nessa expectativa um pouco mais de curto prazo. Agora, tem uma outra expectativa que é de inflação de longo prazo, essa aí não se mexeu. Né? Essa aí ficou ali em assim, 13,8, 13,9 para os horizontes lá de 2027, 2028, e isso é um dos pontos ali que fundamentalmente preocupa o Banco Central, que é por que lá no longo prazo o mercado não acredita, né, que a inflação vai estar na meta. Eu acho que é muito menos, né, uma desconfiança com relação ao Banco Central, mas é consequência de um contexto de uma política fiscal mais difícil, né, déficits consistentes, que aí faz com que a inflação de equilíbrio lá no longo prazo tenha que ser um pouco mais elevada. Outro ponto, né, que chama a atenção é a perspectiva de taxa Selic. Ali eu acho que tem um ponto bastante importante que não mudou, né, a Selic para final de 25 em 15%, não mudou para o final de 26 em 12 e 25. Agora, quando a gente entra no sistema lá do Banco Central e começa a olhar reunião por reunião, ali sim teve uma mudança. O mercado continua imaginando que o ciclo de corte de Selic vai começar na primeira reunião do ano, no final de janeiro, então ele mantém ali um corte de 0,25, mas o mercado estava esperando que em março fosse acelerar para um ritmo de 50 pontos. E aí ele mantém um outro corte de 25, ou seja, o mercado está vendo que o ciclo ele vai começar de fato de uma maneira um pouco mais lenta do que imaginava na semana anterior. Eu acho que isso é importante porque reflete um pouco o comunicado do Banco Central. Quando a gente vê tanto, né, a ata de inflação da semana passada quanto o relatório de política monetária, o que ele mostra é que, olha, com o cenário de Selic que a gente tem no Focus, demoraria bastante para colocar a inflação na meta lá no nosso modelo, né, no modelo do Banco Central. Portanto, ele acaba dizendo para o mercado, olha, vocês têm que talvez colocar um pouco mais, né, a taxa Selic vai ter que ser um pouco mais alta do que o mercado efetivamente espera. E aí existe esse ajuste ali na velocidade do corte. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, para essa comunicação oficial do Banco Central, você acredita que fica um pouco mais difícil a gente esperar mudanças para a Selic projetada para o final deste ano, lá na casa dos 15%? Porque eu conversei com algumas casas que indicavam Selic em 14,5%, até com um corte forte na última reunião deste ano. E quando a gente olha para o ano que vem, talvez uma discrepância um pouco maior. Tem casa colocando o Selic abaixo de 12%, lá na casa dos 11,5%, 11,25%. Você vê ainda as chances de a gente, com essa comunicação tão dura,
ver mudanças na projeção da taxa de juros. E aí não é uma questão do que o mercado acredita ou não. É uma questão de, olha, o Banco Central está falando que não vai cair. Eu não vou mudar minha projeção por enquanto, até que ele comece aí a dar indicações de que essa Selic vai ficar realmente mais baixa. Olha, eu acho que a gente pode dizer com certeza que essa probabilidade de cortar, por exemplo, no final do ano, na reunião de dezembro, diminuiu. Eu sou daqueles que ainda não descartem que pese o nosso cenário seja no primeiro trimestre, mas eu acho que existe essa possibilidade, mas ela é menor do que era há 45 dias. Eu acho que tem alguns elementos ali que a gente também precisa considerar, né? O Banco Central, ele talvez não ganharia nada, né, sinalizando ou sendo um pouco mais leve no seu comunicado agora em setembro. Então, mesmo que exista, né, um planejamento, um plano, ou veja uma possibilidade, um cenário, abra a possibilidade de um corte lá em dezembro, ele não ganharia nada sinalizando isso agora, ou sendo um pouco mais leve no comunicado agora. Tiraria efeito, né, da política monetária. Agora, o que a gente tem visto, né, ao longo das últimas decisões foi um banco central sempre na ponta um pouco mais, como no jargão do mercado, mais hawk, né, mais dura. Lembrando que lá no meio, né, no primeiro semestre do ano passado, quando diminui, né, encerra o ciclo de cortes, se optou por não encerrar e não seguir o guidance de 50 e parar, se deu 25. Depois, no final do ano, né, teve uma alta ali de 300, né, contratou-se 300 pontos. Agora, mais recentemente, ficou naquela dúvida se o Banco Central chegaria aos 15 ou ficaria nos 14,75. Ele optou por ir até os 15. Então, sempre que teve nas últimas decisões entre ser mais duro e ser um pouco mais leve, mais brando, num cenário de expectativas de inflação lá para frente desancorada, o Banco Central ele tem escolhido ser mais duro. Então, eu acho normal que essa probabilidade, né, de corte em dezembro ela diminua, em que pese vai depender do cenário econômico. Eu acho que o Banco Central tem comunicado muito sobre isso, a gente vê os eventos lá com o presidente do Banco Central dizendo, olha, a gente está muito dependente dos dados. Então, como a atividade econômica vai se comportar, vai ser acredito que vai ser o mais importante para a gente ter esse momento ou não. Então, a gente via muita gente do mercado, né, imaginando que poderia ser corte em dezembro, e agora parece que já tem mais gente dizendo que, olha, vai ser março, talvez até um pouco mais adiante, ou seja, talvez só no segundo trimestre do ano, muito por consequência dessa visão um pouco mais dura, né, da atividade, uma inflação um pouco mais resiliente e a expectativa desancorada. Agora, quando a gente olha para outra pesquisa, no caso, inflação 12 meses à frente suavizada, está na pesquisa Focus também, eu queria compartilhar aqui com quem está nos assistindo. Temos 4,28% de expectativa, ela caiu em relação à semana passada, que era de 4,36%. Terceira queda consecutiva. Teve uma leve interrupção aí no meio do caminho, mas já há uns 3, 4 meses que essa inflação 12 meses à frente vem sendo revisada constantemente para baixo e indicando aí uma inflação dentro das bandas de tolerância do Banco Central. Então, talvez este indicador jogando numa direção e a comunicação do Banco Central jogando em outra, como é que se conversam essas projeções? Por favor, André. Olha, eu acho que é um conjunto ali, é bem desafiador, né, o timing que o Banco Central vai ter que ter. A gente sabe, por exemplo, né, que tem ali um risco de bandeira tarifária no final do ano, entrando no início do ano ali com uma inflação acumulada em 12 meses, ainda mais perto de 5, 4,8, 4,7, portanto, numa situação um pouco mais difícil. A gente sabe também que essa janela móvel da inflação em 12 meses vai fazer ter uma inflação ali acumulada em 12 meses um pouco mais alta em janeiro. Tudo isso desafia um pouco esse cenário do Banco Central. Agora, quando a gente olha, né, na janela, expectativa de 12 meses à frente, de fato é isso que a gente está vendo. A gente está cada vez mais se aproximando, né, dos 12 meses, colocando mais meses de 2026, e 2026 vai sofrer bastante o primeiro semestre ali com essa taxa de juros mais elevada que a gente viu ali durante, né, esse segundo semestre de 2025. Portanto, de certa forma, é um bom sinal no sentido de que a política monetária ela está fazendo o seu trabalho, está refletindo na expectativa do mercado, que começa ali a projetar uma inflação que já está dentro da banda, né? Banda ali vai até
4,5, então já adentrou a banda, já não precisa mais fazer carta ali do presidente do Banco Central né, dizendo por que não está cumprindo a meta, mas ainda tem um caminho, né, um pouco mais longo até a meta de 3%. Se o Banco Central, de fato, está buscando os 3%, ele tem ali um desafio que é muito maior e ele está vendo que isso vai acontecer só lá no final de 2027, 2028, dentro do que projeta o modelo dele. Então é um cenário bem, que a gente diz, desafiador, não tem como dizer de forma diferente. Eu acho que vai determinar muito o que vai ser o mercado de trabalho nesses próximos meses. A gente vê o mercado de trabalho mostrando ali, perdendo um pouco de força, não precisa nem flexionar, mas a gente vê de fato ele consolidando uma estabilização, perdendo um pouco de força. Junto com isso, a gente vê outros indicadores mais antecedentes da atividade também apresentando uma desaceleração. Isso vai reforçar esse cenário de convergência da inflação. Isso pode abrir ali a porta para o Banco Central fazer seus cortes. A gente acha que esse cenário vai estar consolidado ali no primeiro trimestre de 26, que é quando o Banco Central de fato vai começar a fazer esse ciclo de corte de taxa de juros. Muito obrigado, André Nunes de Nunes, economista-chefe da Sicredi, sempre bem-vindo à nossa programação. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir até o final deste ano e além. Estes juros fazem efeito, 15%, mas em quanto tempo a gente vai conseguir os resultados que esperamos? Essa é a grande pergunta. Até uma próxima, um bom dia, boa semana. Valeu, Gabriel, bom dia, boa semana, grande abraço a todos. Valeu, até.